Jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Estamos iniciando mais uma participação nossa no programa De Olho na Cidade, conduzido aqui pelo grande comunicador da FM Paraíso, Assis Nascimento, olha só, e lá do nosso colega Ricardo Gomes. Faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, com o nosso querido Nilton Mourão, que estava agora há pouco com Vicente Alencar. Um grande abraço, um bom dia para todos vocês. Como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o Paulo Nobre. Eles fazem o quê? Eles compartilham a nossa live do Facebook. E eu apelo a vocês, façam isso, porque ajuda a ampliar a nossa audiência, a nossa voz nas redes sociais. Não façam só no Facebook, vão também no YouTube. Lá tem o meu canal, procura o meu nome e se inscreve no canal, porque todo dia a gente guarda lá no YouTube o programa Hora da Notícia, nessa conexão com o De Olho na Cidade. Um bom dia também para Emiliana Menezes, querida Emiliana Menezes, bom dia para você. O Manelzinho Canafístula, o Jesus Alves, Dacildo Mourão, o João Alves Freire, o Elesbão Castro, o Antônio Lima, o Everton Bezerra, Paulo Porfírio, um abraço, garoto, o portal Calango News. E quem entrou em contato aqui pelo WhatsApp 96161470, como o Gilberto Coutinho, que desde cedo já manda bênçãos para nós, o Sargento Michel Mendonça, bom dia, meu garoto, Catarina Soares, vibrando com a vitória do Vozão, vitória grande, né, porque era um confronto direto com o Fluminense no Castelão, venceu e está a 4 pontos da zona de rebaixamento. O Luciano Melo, o Francisco Ludberto e o Rodrigues de Itapipoca, um grande abraço para vocês. E bom dia também para quem está aqui na timeline, já está aqui de plantão no Facebook, como o Davi Ximenes. Saudações alvinegras, é isso aí, amigo. Tem outras pessoas que já cresceu aqui, como o Célio Ponte, Cristiano Maciel, Catarina Capistrano. Olha só, Catarina, quanto tempo. Um beijo carinhoso para você. Gosto muito de você, minha ex-colega da Caixa Econômica Federal. Gente muito boa. Abraço no Hertz em toda a família. Assis. Pois não, aqui de improviso, não sei do que se trata. O nosso querido Assis Nascimento trouxe uma pessoa. Pode pegar esse telefone e sentar ali, por gentileza, né? Luciano. Bom dia para você. Essa jovem procurada aqui na saída da rádio, eu estava descansando um pouquinho aqui a voz, né? Quando você começou o programa, e ela quer fazer uma denúncia, né? Você vai ouvi-la, tá bom? Pois não. Bom dia. Como é o seu nome? Bom dia, meu nome é Kátia Iane Xavier. Por gentileza, no telefone. Vamos de novo começar. O seu nome, por gentileza. Bom dia, meu nome é Kátia Iane Xavier. Certo? O Conselho Tutelar tomou meu filho antes de ontem, à tarde, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhuma comunicação de denúncia comprovada, certo? O seu filho tem quantos anos? Meu filho tem 2 anos de idade. 2 anos de idade. Sim. Eles foram apanhar, dizendo que iam me dar um amparo social, por conta da dificuldade que eu estava passando. Quando foi em cima da hora, disseram que iam levar apenas o bebê e que eu ia no outro dia vê-lo. Só que o que aconteceu? Na saída, eu vi uma moto parecida com a de uma pessoa que eu não tenho contato, que é da família, mas que eu não tenho contato com ela. Da sua família? Sim, em frente o Conselho Tutelar. E o que aconteceu? Quando eu saí do carro, eu senti uma coisa muito ruim, o coração cortava o tempo todo. E eu peguei minha moto e voltei para o local. Quando eu voltei para o local, testemunhas bem espantadas. Você estava no carro ou na moto? Eles foram me deixar no carro do conselho em casa, porque eles tinham ido me pegar com a criança. Então, eles foram me deixar... Eles foram pegar alegando o quê? Eles foram pegar alegando que o delegado tinha informado sobre umas denúncias anteriores, que eu tinha feito denúncias lá do passado, senhor. Sobre? Sobre abusos sexuais que ele vinha sofrido na minha família, na casa lá da minha mãe. Então, o seu filho havia sofrido abuso sexual. Abuso sexual na família da minha mãe por muita gente de lá, entendeu? Inclusive, a pessoa que abusou ele na minha frente era a pessoa que estava com a moto em frente ao Conselho Tutelar, que foi o que me revoltou muito, entendeu? Foi um homem ou uma mulher? Uma mulher. Então, foi a mulher que praticou um abuso sexual. Praticou na minha frente. O nome dela é Carla Emanuela Xavier. Ela pegou meu filho na minha frente e ficou colocando o dedo no bumbum dele,
a maior crueldade do mundo, como se nada fosse acontecer com ela, entendeu? E olha, Senhor, essa mulher, ela inferniza a minha vida de todas as formas possíveis, entendeu? Hoje, eu olho para aquela família e não vejo melhoras nenhuma para a família da minha mãe, entendeu? O motivo que fez eu sair da casa... Essa mulher é o que da sua família? Ela é irmã, minha irmã. Ela é sua irmã? Minha irmã. Sabe, mas o que foi que aconteceu? Você morava junto com a sua irmã? Morávamos na mesma casa e tive que sair da casa porque ela começou a fazer com ele na minha frente. Me perdoe, eu esqueci o seu nome. Meu nome é Kátia Iane Xavier. Kátia Iane. Então você é mãe solteira, né? Porque morava com a família, é isso? É isso. E tem só um filho? Um filho. De 2 anos? Sim. Aí morava junto na sua família? Sim. E lá na casa da sua mãe, do seu pai, são quantas pessoas lá? Você e mais quantos irmãos? Lá eram... Moravam juntos? Eram 4 irmãos homens, né? Eu e ela de mulher, a minha mãe e o meu padrasto. Só que o que aconteceu? Tá com uns dias que um irmão faleceu, baleado em frente de casa, ele era viciado em drogas, o nome dele é Diego Xavier do Nascimento. Qual é o bairro que você morava? Bairro Dom José. Você mora no Dom José? Ainda mora perto da casa? Eu moro, não tão perto, eu moro no Alto do Cristo. Ok. Então você morava no Dom José com a sua mãe, suas irmãs? Isso, saí da casa por conta dos abusos. Foi continuado por mais de uma vez? Fizeram mais de uma vez, só que ela... Fizeram? Mais de uma pessoa fez o abuso? Mais de uma pessoa fez o abuso. Tinha o Denis, que era o irmão mais novo, que ele praticava também. Ele fazia o quê? Ele primeiro fazia gestos com ele na minha frente, colocava o rostinho do neném nas partes dele, né? Caramba. Ou pegava o neném para o outro quarto e fechava a porta, né? E antes eu já tinha percebido o neném com dificuldade de se sentar, com dificuldade de andar, com sangue no bumbum. 2 anos? 2 anos, mas ele começou a fazer isso, ele tinha apenas 5 meses de vida. 5 meses? 5 meses. 2 anos ele está agora morando comigo, entendeu? Abusado pelos tios. Abusado pelos tios, entendeu? E quando eu tirei ele do ambiente de abuso, foi todo um processo para ele sair do sofrimento que ele estava. Ele não queria tomar banho. Então, eu demorei a conseguir conquistar o banho dele. Hoje, ele gosta de tomar banho. Antes, ele não gostava porque eles usavam a desculpa, pelo menos a babá que eu pagava ela usava a desculpa do choro para o banho. E ela também praticava abuso contra ele durante o banho. A babá também? A babá também. São pessoas do bairro, todas ligadas entre si. Eles todos tinham contato, fizeram ligações entre si, né? E combinaram de praticar o abuso contra ele. Quando essa babá veio, ela já veio a mando da Carla e do Denis. E eu não sabia. Carla e Denis são seus irmãos? São. Essa babá é do bairro. Quando ela veio, ela apareceu do nada, se oferecendo. Eu não tinha com quem deixar ele. Pronto. Quando eu descobri que ela estava abusando, foi porque ele estava já ficando muito vermelhinho, sem se sentar muito, chorando para não tomar banho. E eu já peguei ela no flagra fazendo, tive que fazer de conta que não tinha visto. E depois eu descobri que eles todos tinham ligações uns com os outros. Que a Solange, ela é comadre do homem que a minha irmã sai e se relaciona. Que o Denis passava mensagem por ela pelo WhatsApp todos os dias. E pessoas de dentro de casa, Carla, todo o tempo se comunicando com ela. Tudo que eu comprava para o neném lá, ela distribuía para o bairro. Eu comprava fralda, não tinha fralda que chegasse para eu comprar para o bebê para lá. Ela distribuía as fraldas. Eu pagava R$400 para ela cuidar do meu bebê, para ela abusar o meu filho, Senhor. Eu paguei para ela estuprar o meu filho, porque foi tudo combinado. Eles tinham combinado já tudo que iam fazer. E essa Solange, ela estava no meio da jogada toda. Entendeu? E de tudo então tem que Solange, tem Carla, tem Denis. Tem Denis. A Solange é a babá? A Solange era a babá, que estava antes com ele, antes de eu me mudar, de eu sair do bairro. Há quanto tempo você saiu do bairro? Desde janeiro. Então, há mais ou menos 9, 10 meses, você está afastada desse pessoal. O seu filho estaria isento, estava longe dessas... Eu não sei como qualificar, você me perdoe. Kátia, assim, dói em mim bastante a sua dor. Eu compreendo a sua dor. Sei como é arrancar um filho dos braços da mãe. Mas eu entendo que, neste ambiente, eu acho também que o conselho tutelar, se provocado, não quero fazer defesa, estou tentando compreender a circunstância. Acho que a primeira coisa aqui, embora eu entenda a sua dor, a primeira preocupação do conselho tutelar é de proteger a criança.
É óbvio que se o conselho tirar o bebê de você e entregar para essas pessoas que você acusa de abusadores, aí seria o absurdo dos absurdos e seria o contrário. Mas foi o que aconteceu. Então, hoje o bebê está com quem? Voltando só para falar bem rápido, quando eu retornei ao conselho com a minha moto, as testemunhas me abordaram, porque eu chamei também, perguntei, e elas já estavam espantadas e chorando. Olha, o seu filho foi entregue para essa mulher que estava na moto, e ela saiu com ele. Senhor, me desesperei, porque como é que eles entregaram para a pessoa que eu disse que tinha feito abuso? Ocorreu antes de ontem, hoje é o que? Sexta? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, ocorreu na terça-feira. Foi na terça-feira. Você Sim. faz o que, Kátia, na vida? Eu já fui professora, já fui ajudante de produção na Grendene, auxiliar de almoxarifado, almoxarife, secretária, assistente de engenharia. Hoje eu não estou trabalhando, meu último emprego foi na Fix Comunicação, que é o escritório de publicidade. Como é que você cuidava do seu filho? Tinha dinheiro de quê para cuidar do filho? Pronto, eu sobrevivia do seguro-desemprego do trabalho, o seguro hoje acabou. Você tá no seguro-desemprego. O seguro mas não acabou, tem mais também? Não tem mais também. E eu estava já buscando emprego, só que eu estava sofrendo outros tipos de violência, que eram as minhas redes sociais sendo hackeadas. Né? As redes sendo hackeadas, o meu celular foi invadido por hacks. E eu tive que fazer denúncias na Polícia Civil. Era por isso que eu ligava constantemente para ele. Ali não era meu filho que estava sendo abusado todos os dias, era meu celular que estava hackeado. Você já tem 2 dias, você foi ao Conselho Tutelar para se informar onde está o seu filho? Eu fui ontem, elas não me deram parecer nenhum sobre onde era que estava o neném. Você falou com quem ontem lá? Eu falei com a Livramento, entendeu? Ela me recebeu super mal, como todas as vezes que ela faz. Ela chega bem mansinha para enganar, e depois que ela engana, ela faz enganação mais ainda. Porque o que ela fez foi totalmente ilegal. Porque quando ela chegou até mim, ela não contou o que estava acontecendo de fato. Ela não veio com a prova. Olha, eu tenho uma prova que tu espancava o teu filho. Eu tenho uma prova que tu ia para o bar e ele ficava em casa. Eu tenho uma prova que tu ia para a festa. Eu tenho uma prova que tu ia para a balada. Eu tenho uma prova que tu deixava ele morrendo de fome. Eu tenho uma prova que tu maltratava ele. Não, senhor. Ela não tem prova nenhuma de abandono de incapaz. Entendeu? Para ela ter feito isso. Isso está prejudicando o quê? O meu desempenho de vida, o meu sono. Entendeu? A minha rotina. Eu só sei viver com meu filho. Eu não sei viver com meu filho. Eu vou ficar dormindo bem pouquinho. Porque eu só consigo cochilar, e eu tento o máximo, eu não consigo ficar sem meu filho. Hoje eu estou até mais calma, porque eu já chorei tanto, que eu não sei forçar choro, Senhor. O meu choro foi espontâneo. Eu já chorei tanto, eu fui tão humilhada na frente daquele local, porque a população se mobilizou e chamou a polícia. As pessoas se sensibilizaram com a situação e chamaram a polícia. E eles fizeram o maior escândalo lá na frente. Isso lá no Alto do Cristo? Não, eles chamaram em frente ao Conselho Tutelar. Porque o que foi que eles fizeram? Eles me enganaram, dizendo que iam levar o bebê para uma instituição, e eles entregaram para a mão da violadora. E isso causou muita revolta. Você tem certeza que está com a violadora? Não está mais com ela por causa do escândalo, que eu tenho certeza que eles ficaram com medo. Porque eles viram que eles estavam errados. Eles agiram ilegalmente, e ela com certeza pode ter feito até alguma coisa nesse meio tempo com ele. Entendeu? E eu soube por uma psiquiatra, porque eu pedi ajuda a uma psicóloga que ia passando em frente ao Conselho Tutelar. Eu pedi a ela socorro, mulher, me ajuda, me ampara. Eles entregaram um bebê para os abusadores. Ela foi e disse, te acalma. Aí, depois eu fui atendida pelos meninos do SAMU, porque eu estava muito nervosa. Né? Eles me atenderam super bem, não me deram nenhuma medicação no caminho, não me doparam, não fizeram nada disso comigo. Quando eu cheguei no hospital particular do doutor Estevão, né, que é em paralelo ao doutor Estevão Geral, a psiquiatra me abordou e falou, olha, o seu filho está com o Ricardo Bruno Mendes, entendeu? Que é o rapaz que fez ele comigo, mas que nunca foi pai. E, senhor, mais pro dano moral, eu falo como se eu fosse uma filha o Ricardo sua. É seu pai? Não, ele era... Desculpa, pai da criança. Seria... Foi seu companheiro? Não foi meu companheiro, a gente teve um relacionamento, assim que eu engravidei, ele não quis mais nada, entendeu? Inclusive, ele falou que o filho não era dele, que foi o maior dano moral causado no meu psicológico, entendeu? Falou que o filho não era dele, me humilhou em praça pública, minha gravidez toda, a mãe dele batia a porta na minha cara. Você tem quantos anos, Kátia? Eu tenho 29 anos de idade, entendeu? Eu lidei com a minha gravidez todinha, eu não abortei o meu filho, eu não tirei o meu filho de jeito nenhum, eu protegi o meu filho a gravidez todinha, me alimentando muito bem, fazendo pré-natal muito bem feito, para quando nascer, ele também ser um dos abusadores da criança. Quem? O pai? O pai. Eu digo isso porque eu percebi quando ele era novinho, ele fazia de conta que o bebê estava estranhando ele. E foi ele que iniciou todo o processo de abuso do bebê. Ô, Kátia, assim, você me perdoe, assim. Eu sei que você deu uma é estranho. pancada na minha cabeça essa sua história, certo?
Porque, assim, como é que um bebê é alvo de tantos abusadores diferentes? Veja bem, você está me contando que um irmão e uma irmã sua abusavam da criança. E a sua irmã abusava na sua frente. Aí eu pergunto, você fazia o quê quando tinha esse abuso? Porque eu, por exemplo, eu sei que mãe e pai são coisas diferentes, mas um irmão fizesse isso na frente, eu passava, eu ia na garganta dele. E outra coisa, aí vem você me diz que o pai também abusava. E diz que a babá também abusava. Por que tanto queriam Para abuso você racismo? explicar como foi que aconteceu, quando ele era recém-nascido, eu não conseguia perceber o que o Ricardo fazia com ele quando ele era novinho. Ele só apenas estranhava e eu fiquei... Então, peraí. Então, quando você engravidou, ele abandonou, mas ainda tinha convivência? Não tinha convivência. Eu que fiquei vulnerável demais, porque eu fiquei muito só, e chamei ele para o parto. Né? Vulnerável demais. Eu fiquei cega, eu não enxergava tudo que ele tinha feito comigo. Cega. Eu acordei agora. E o que acontecia? Eu chamei ele para o parto, ele foi quando ele era recém-nascido, ficava indo lá para casa. Toda vez que ele pegava o neném no colo, o neném esperneava e dava e gritava, esperneava e gritava. E eu não percebi o que ele fazia. Quando foi que eu fui perceber? Quando eu comecei a fazer as denúncias para o Disque 100, as pessoas de casa ficavam escutando, e eles deram um jeito de me colocar de louca para as pessoas do trabalho. Né, me colocar de louca, dizendo que eu estava fazendo coisas erradas dentro de casa. Aí o médico do trabalho me deu um negócio para me tomar que eu não sabia o que era. E com aquilo que ele me deu para me tomar, eu fiquei dopada. E com essa dopagem, Senhor, eles conseguiram fazer mais coisas com ele, porque eu fiquei dopada. E o que aconteceu? Chegou um dia que veio uma moça do Rainha da Paz lá, chegou uma mulher do Rainha da Paz lá, e ela conseguiu me internar junto com a família do Ricardo, mas só que foi a minha família usando papéis meus dos médicos da Grendene, levando para a família do Ricardo, e aí o Ricardo usou para dizer que eu era paciente psiquiátrica, sendo que eu não era uma paciente psiquiátrica, e que eu não tinha histórico de internação. Então, foi outra coisa ilegal que foi feita. E durante o período que eu fiquei internada, o menino foi para a casa do Ricardo. Quando o hospital me deu alta, que eu fui para casa, o Ricardo dava ele final de semana para mim ficar com ele, mesmo dopada. E o que acontecia? O bumbumzinho do menino estava vermelho naqueles finais de semana que eu estava dopada. Entendeu? E eu comecei a ligar uma coisa com a outra, que quem tinha começado todo o processo tinha sido o Ricardo. Lá no comecinho, quando ele estranhava ele. Eu fui ligando todos os pontos. Gente, que doida. Nós estamos ouvindo aqui uma história escabrosa, horrorosa, asquerosa, do abuso de uma criança de 2 anos no seio familiar. Vocês também participaram, abri os microfones, não estava sabendo de que se tratava, e estou aqui chocado com essa história, mas, ao mesmo tempo, eu entendo o Conselho Tutelar, porque certamente o Conselho não tem todas as informações que você está me trazendo aqui. Mas eu, por exemplo, do Conselho Tutelar, entendendo que uma mãe tem um filho e não consegue protegê-lo, me perdoe. Mas hoje ele está protegido, eles estão trabalhando numa causa do passado. Veja bem, eu estou tendo em vista o relato que você colocou. Vivia na casa da sua mãe, e lá os seus irmãos abusavam da criança, o pai abusava da criança, a babá abusava da criança. Por que é que o Conselho Tutelar iria acreditar que hoje você, fora, longe de casa, sem proteção social, sem emprego, como é que vai cuidar, como é que vai proteger esse bebê, tendo em vista o histórico, tá, Kátia? Não é simplesmente porque uma mãe está desempregada que o conselho vai lá e tome. Eu estou em vista o histórico. Esse garoto sofreu abusos, pelo que eu vi aí, continuado, né? E outra, você me diz desde 5 meses. Olha, é uma coisa arrepiante nesse negócio. Você me perdoe. Eu fui atrapalhada pelo Conselho Tutelar de provar. O Conselho Tutelar, ao invés de ter envolvido a Polícia Civil, Polícia Federal, e ter investigado as minhas denúncias, a mulher foi sem nem me conhecer e me colocou no hospital psiquiátrico dizendo que eu era paciente psiquiátrica. Lá, eles tiveram que me dar alta, pessoas do alto nível do estudo da medicina chegavam para mim e diziam, olha, você nunca esteve internada aqui, vinham para mim chorando. Eu nunca tive internada aqui. E você imagina a humilhação deles terem percebido que eu nunca tive internada lá, que eu não era um paciente psiquiátrica. Entendeu? E eu fui liberada pelo CAPS, eu tenho um laudo de liberação para convivência social, de liberação de que eu não tenho nenhum problema psiquiátrico nem psicológico, Senhor. Entendeu? A sua história, assim... Você ouviu falar de Kafka, um escritor? Não, certamente não. Mas, assim, eu estou trazendo aqui... o Kafka tem uma história que é mais ou menos isso. O cara é envolvido sem saber o que está acontecendo e passa por um processo judicial e tornou-se até esse termo Kafka. Eu estou achando que você está nesse mesmo processo.
E o que é que eu posso fazer por você, além de ter aberto o microfone? Primeiro, eu sei que é muito cedo e que os conselheiros trabalham muito, talvez não acordem cedo, como eu acordo todo dia às 4 horas para trabalhar. E se tiver alguém do Conselho Tutelar que possa ligar, que possa dar a versão para a gente esclarecer isso daí, essa foi a melhor hora já está aberto, né? A outra é assim, eu acho que você deve procurar a Defensoria Pública, porque você é uma pessoa vulnerável, socialmente vulnerável, não tem condições de pagar um advogado. Eu acho que o bebê deve ser mais protegido do que você. A prioridade é o bebê, tá certo? Então, primeiro assim, eu acho que o Conselho, estou tentando aqui entender a situação sua e do Conselho e da criança. O Conselho, diante dessas circunstâncias, e certamente com algumas denúncias que você talvez não saiba, o que é que disseram de você o Ricardo ficava o tempo todo me sondando no bairro, Ricardo Bruno Mendes, e ele conhece as pessoas do Alto do Cristo, e o que que ele fez? Ele coagiu as pessoas, ele induziu as pessoas a fazerem denúncias a meu respeito, as pessoas que moram em frente à casa, porque eu não sou do bairro, eu sou novata no Alto do Cristo. Então, veja bem, Cátia, então mais fácil de entender a situação, porque hoje não é só a pessoa da família que pode fazer a denúncia, tanto na briga de mulher, quanto contra crianças, né? Então, se o Conselho recebe essas denúncias, eu, conselheiro, não conheço você, Cátia, não conheço a história, chegam-me lá denúncias, ou então eu conheço o histórico, né? Crianças já abusadas. E eu recebo denúncias de vizinhos, que a criança continua sendo ou desamparada, né? Ou abandonada. Estou só te dizendo, tentando entender. E é por isso que eu faço um apelo. Eu não tenho como, nesse momento, ligar, nem procurar saber. Então, é um apelo para, se alguém ouvir, entrar em contato, você mesmo. Eu mesmo vou depois entrar mais tarde, entrar em contato com o Conselho Tutelar e amanhã trazer alguma informação. Estarei em Fortaleza, mas eu vou me lembrar deste caso, vou procurar informação no Conselho Tutelar. Eu te desejo sorte, eu te desejo bênçãos e principalmente para o seu filho, porque, coitado, se alguém aí não tem culpa, é ele, né? E eu peço, Senhor, que encarecidamente, né, que por favor, que eles não tomaram providências no passado, eles vêm tomar ele de mim agora, que eu estou com ele protegido dentro de uma casa. Entendeu? Se fosse para levar ele para a instituição, a mãe tinha que ir junto, porque o bebezinho precisa do colo da mãe, precisa da mãe, entendeu? Mas um bebê... nos casos em que, por exemplo, há denúncias que a própria mãe está sendo abusadora, digamos, que não é só abuso sexual, mas um abuso de bater, de torturar crianças, né? Eu acho que qualquer coisa de criança é tortura, para mim eu já vejo assim. Eles não têm nenhuma prova de que eu bato no meu filho, eu sei, de que eu maltrato. Assim, essa história precisa ser bem esclarecida. Nós abrimos aqui, eu ouvi você, eu estou chocado com a história, né? Acredito na sua história, não tenho por que duvidar, mas eu acho assim chocante e difícil de acreditar. Eu estou acreditando, né? Vejo verdade nos seus olhos, mas eu não sou o dono da verdade, nem um cara para dizer só no olhar dos olhos. As maiores bênçãos do neném vão vir de mim, Senhor, porque eu passei por todo um processo de dificuldade, de uma história totalmente difícil para o bairro que eu nasci, para ser a pessoa que eu sou. Eu entendo. Entendeu? Então, eu desejo que meu filho tenha uma mãe maravilhosa e exemplar. Você já foi usuária de drogas? Não. Porque poderia ser uma outra coisa que fizessem contra você, né? Porque já que acusaram de problemas psiquiátricos, podia dizer muito mais coisas de você. Dentro de casa, escondiam as minhas coisas, tiravam do local, pegavam meus papéis da bolsa, pegavam dinheiro. Cátia, eles fizeram por onde perturbar o juízo para causar uma... instabilidade em você. Desestabilizar você. Desestabilizar e conseguir ter acesso ao bebê. Cátia, são 6h23. Muito obrigada. Vou tomar uma água. Eu peço a Deus que cuide de você. Nesse momento é o que eu posso fazer por você. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Bom dia. Obrigado por terem me dado esse espaço. Obrigada. Obrigada. Mega Semanal Maccabi com ofertas imperdíveis. Venha aproveitar. Só na Maccabi você compra. Fogão 6 pontas vale por apenas R$ 49,90 mensais. E tem mais, é no cartão ou no carnê. Só na Maccabi você compra. Kit completo com secador, prancha e modelador de cabelos por apenas R$ 59,90 à vista. É muito fácil comprar produtos de desejo na Maccabi. Maccabi, muito mais barato. Festa! Aniversário das Óticas Saga Vision e quem ganha o presente é você. Quantos anos você tem? Sua idade vale desconto. E na compra de qualquer produto nas Óticas Saga Vision, você ganha um cupom para concorrer a R$ 500 em dinheiro. Passe nas Óticas Saga Vision e venha tomar um mega café da manhã aos sábados durante todo o mês de outubro. É complicado, ninguém não sabe as duas versões, né?
Plamobi surpreende mais uma vez e lança pelo segundo ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamobi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamobi, a maior Você entendeu, Carlos? Do Brasil. 3614-9234 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Gente, estamos de volta. Eu vim aqui com o astral lá em cima, como sempre. Eu gosto de iniciar o programa para cima. Mesmo com os assuntos. Aí, isso aqui foi um petardo, foi um míssil que caiu aqui dentro do estúdio. Eu não estava tendo conhecimento. É uma história muito complicada, até difícil de acreditar. Eu não quero desacreditar da dor de ninguém, da versão de ninguém. Né? Ela vem uma hora dessa, né? Eu gostaria muito de ouvir o Conselho Tutelar. Deixou aqui a carteira dela. Meu Deus. Kátia Iane Xavier. Pois é desejar sorte, que Deus cuide, porque, a ser verdadeira, essa história é uma família muito esquisita, né? Muito desestruturada, né? Pessoas... Eu não sei o que dizer. Bom, para frente. Bom dia para o Gilard Alves, a Lúcia Vasconcelos, Luciano Paz, saúde e amor no seu coração. A Catarina Capistano, mandando bom dia. A Sandra Cabral, Dr. Paulo Nobre, muita gente aqui. Vou entrar só em quem deixou algum comentário aqui, tá, gente? Célio Ponte, é um absurdo. Osmar Mesquita, bom dia, primo. Davi Ximenes, por quais razões eles faziam tudo isso com um bebê? Eu também fiquei abismado. Como é que um bebê de tão pouco tempo de idade e abusado por tantas pessoas, e pessoas diferentes? Complicado esse negócio. Difícil até de a gente acreditar. Mas, Elano Forlan, bom dia. O Gilard Alves, eu não sei o que faria se alguém tocasse dessa forma em um filho meu. Agora, uma família dessa é terrível, porque é muito pior quando acontece dentro da família. Fátima Johnson, bom dia. Eu estou aqui ainda me recuperando, gente. Juveraldo de Souza, bom dia, um abraço. Roseli Mesquita, bom dia. Luciano. Nilton Mourão, Luciano. Você viu, né, Nilton? Que negócio estranho. A família dessa jovem mãe é totalmente desestruturada, formada por monstros. Que as autoridades constituídas de Sobral venham a acolher essa mãe em estado de aflição, pois tanto ela quanto a criança estão em uma situação de risco absoluto. E o Conselho Tutelar tem que se explicar, e os conselheiros chamados à verdade. Pois é, Nilton, fica achando assim. O conselho recebe essas denúncias e vê um negócio desse, ele tem que proteger a criança. A primeira coisa é tentar proteger a criança, né? Deus proteja as famílias sobralenses que vivem em segurança, principalmente as famílias humildes, pobres. É aterrador. A palavra é essa. Vladimir Cordeiro, muito mal contada essa história. Pode ter verdade, mas também há muita mentira. Coitada dessa criança. Difícil, né? Como é que a gente vai compreender isso? Paulo Porfírio, bom dia. Wellington Pereira está retransmitindo, dando conta que está retransmitindo o nosso programa na sua web rádio interativo de Maranguape. Josilene Mendes, mande seu contato, Luciano. Josilene, o contato, você já está acabando de ter contato comigo aqui, né? Aqui, manda uma mensagem no Messenger, pode conversar depois sobre o que você quiser, se alguma coisa sobre o assunto, né? Mas pode entrar, assim que tiver tempo, eu retorno para você. Laércio Barroso, meu amigo, abraço aqui da Suíça, mande um oi. Oi para você, Laércio, da Suíça, sempre assistindo a gente. Gente, complicado, estou aqui tentando, é um negócio, uma pancada na cabeça, essa história. E principalmente nesse momento que a gente está vivendo em Sobral. Ontem o prefeito, eu queria começar falando do Bolsonaro, a Globo, e vi um bobinho, rapaz, o cara, a Globo não mentiu, a Globo mentiu. Como é que você mente com jornalismo? É aquilo que a Globo fez. A Globo sabia que era mentirosa a versão do Porteiro. Aí quer atacar o Bolsonaro, aquela coisa que eu falei das hienas, né, do filme, tá aí, tá provado, é uma hiena. Viu ali uma possibilidade de atacar, de fragilizar o leão. Aí inventa aquela história. Não é bem inventar, certo? Porque tem lá, que é uma coisa muito estranha. Alguém aí tentou envolver Bolsonaro. E a Globo é o melhor jornalismo que nós temos. Eu não sou desses que atacam a Globo. Eu gosto da Globo. Eu, quando posso, assisto a Globo. Eu não tenho televisão aqui em Sobral. Às vezes eu assisto depois no Globoplay.
E quando tem essas coisas mais assim, eu acompanho mais tudo é pelo jornal impresso, pelas mídias sociais. Gosto mais de ler. Mas ontem eu assisti, fui atrás do Globoplay e vi a reportagem da Globo. Aquilo não é jornalismo. Uma acusação séria contra qualquer pessoa, você já teria que ouvi-la. Quando se trata do presidente da República, mais cuidado ainda, a não ser que você queira fazer aquilo que a Globo fez. Não fez jornalismo. A Globo foi ouvir o advogado do Bolsonaro, como se, aí dá a entender, tentamos ouvir o advogado do Elcio, do Rony Lessa, olha só, dos bandidos que estão envolvidos no processo, que são personagens do processo. O presidente é vítima. Alguém tentou envolver o presidente, está muito claro. E a Globo sabia, porque a Globo teve acesso num processo que corre em sigilo, teve acesso, não é o crime ela ter acesso, a não ser que a forma seja criminosa, mas não é crime ela divulgar essa informação sigilosa. Né? O agente que leu a Globo é que cometeu o crime. A Globo sabe que estava tratando com um criminoso. Assim como o Verdivaldo, né, esse povo todo da Folha, sabe que está tratando de informação obtida de forma criminosa. Aí a questão ética, né, que é, eu devo dar seguimento a um objetivo dos criminosos. Porque um criminoso, quando oferece a você uma informação, não é porque ele seja democrático e que seja transparência nele, tem objetivos para aquilo dali. Então, e esse processo da Marielle não é muito conturbado. Já tentaram federalizar, a Dodge já entrou na história, pediu a federalização, porque a polícia do Rio de Janeiro estaria envolvida. Houve várias tentativas de obstrução de justiça. E aí, quando se chega ao executante, está ali o executante, o cara que atirou, botou a mão no gatilho, né, disparou, o motorista, era o Elcio Queiroz, o motorista, e o Rony Lessa, o cara que atirou. E já se chega ao mandante, que seria alguém do Tribunal de Contas, lá do Rio de Janeiro, e certamente outras pessoas. E talvez para embaralhar, para embaraçar, você joga isso, né? Quando joga o nome do presidente da República, o que é que aconteceria? Susta o processo onde estava e vai para o STF, lá, naquele órgão muito célere, muito ágil. Então, pode ter aí uma tentativa de obstrução de justiça e a Globo se fez instrumento dessa obstrução de justiça, voluntariamente ou não. Por que eu digo que a Globo sabia que era mentirosa? Porque a própria Globo viu que o Bolsonaro não estava lá. Aí a Globo dá como uma contradição. Não, tem aqui uma contradição. Como contradição? Contradição é quando tem uma possibilidade. Olha, ele disse que estava sol quente e nós soubemos que estava nublado. Que não sabe. Então, ali uma contradição. Mas quando você tem uma prova oficial, consubstanciada, Bolsonaro estava lá na Câmara dos Deputados, a sua presença foi registrada. Pode-se imaginar, alguém registrou a presença lá do Bolsonaro. Não é biometria. Ele tem que colocar o dedo, a digital dele, tá? no sensor, para registrar a sua presença. No momento em que o porteiro disse que ele estaria no Rio de Janeiro, e aí agora vem o Érico Firmo, com estupidez, mas tem tecnologia que ele pode ter ligado para casa e ter sido encaminhado para o celular. Por favor, Érico, onde é que tu viu isso? Então, o Bolsonaro estava lá, registrado, por causa de verificação de quórum, até por uma segurança legislativa, o cara já deu presença, mas ele pode ter ido embora. Então, quando tem a outra votação, de novo é solicitada a presença, de novo a digital e a senha. Eu sei porque eu acompanhei isso, eu estive lá dentro da Assembleia Legislativa, é assim. E na Câmara dos Deputados, ainda mais rigoroso. Não se trata do caso, por exemplo, do Adélio, que registrou a entrada no protocolo. Ali não. Os deputados têm que registrar sua presença de forma biométrica, para que não haja fraude nos votos, até. O Bolsonaro fez lives dentro do Congresso e no seu gabinete, no plenário e no seu gabinete. Então, ali não se tratava de contradição, tratava-se de mentira.
Então a Globo sabia que a versão era mentirosa e vendeu a história como uma contradição. Ah, o porteiro disse isso, mas tem aqui uma contradição. Vírgula. Que contradição? É uma mentira mesmo. Contradição é quando tem versões conflitantes, versões. Havia uma versão do porteiro e uma realidade, uma verdade absoluta. Absoluta. Bolsonaro estava no Rio de Janeiro. Desculpa, estava em Brasília. Não estava no Rio de Janeiro. E aí alguém envolveu o porteiro. O que levou o porteiro a fazer aquilo? Anotou a mão. Aí vem um outro coitado, outro analista. Mas como é que o Carlos Bolsonaro teve acesso a um documento de perícia? Olha, o Carlos Bolsonaro mora lá no condomínio. Aquilo aí é um documento do condomínio. Qualquer condomínio tem. Aí pergunta, será que qualquer condomínio tem? Claro, aquilo pertence ao condomínio. O condomínio é uma coletividade. Cada um dos donos ali, cada proprietário daquelas casas que faz parte do condomínio, é um dono. Qualquer um pode solicitar. Ele pagou por aquele equipamento para ser instalado. Tudo é dividido com os condôminos. E tudo é sabido com os condôminos. Então era só pedir. Ele foi lá e pediu, me dá aí. Aí, né, tanta coisa para levantar isso, não, mas ele pode ter apagado o áudio, né, que tem uma sequência ali. Mas aí tem um áudio, que esse sim, põe por terra. Ele disse que falou com a Casa 58 e falou com o seu Jair. A história não foi alguém, um caseiro, alguém outra pessoa, não, foi o seu Jair que atendeu. Só que o seu Jair estava em Brasília. E aí ele disse que não ligou para a Casa 65, que é a do Rony Lessa, ligou para 58. Não, ele pediu aqui, disse que ia para a Casa 58. E a Folha chegou e disse que ele ia para a casa do seu Jair. A Folha já foi aloprando. Foi além, né? Não, como ele não se dirigiu a 58, eu liguei de novo para 58. Quer dizer, ele disse que, em nenhum momento, ele disse que ligou para 65, só para 58. O mínimo que, puxa, veja bem, no condomínio, o cara entra, você é o porteiro, o cara entra dizendo que vai para 58. No meio do caminho, ele não vai para 58. Aí você, tudo bem, liga de novo para 58. Olha, o cara que você autorizou está indo para 65. Aí eu disse, não, tudo bem, eu sei que vai para lá. O mínimo que você tem que fazer é ligar para 65 e avisar. Olha, teve um cara aqui dizendo que queria ir para 58 e está indo para 65. Eu liguei para 58 e o 58 disse que realmente ia para 65. O senhor confirma isso? É o mínimo. Mas a Globo não se atentou para isso. Então, é uma mentira da Globo que fortaleceu o Bolsonaro. Esse caso, medidas as proporções, é uma nova facada em que o Bolsonaro sai mais forte do que entrou. Primeiro momento, o Bolsonaro, aquela reação, nervosa, estranha. Pô, o cara está do outro lado do mundo, às 3h poucos da manhã. Por causa do fuso horário, certamente alguém o acordou. Olha, a Globo está dizendo aí que você está envolvido com a Marielle. Olha só que coisa doida. Que reação você queria, até compreensível. Eu acho que o Bolsonaro está completamente correto a forma como ele fez lá. E saiu fortalecido dessa história. E o filho dele saiu fortalecido também. O único senão do Bolsonaro, que eu acho uma besteira. Você pode brigar com a Globo, pode brigar com a imprensa. Eu acho que a imprensa merece. Eu gosto de criticar a imprensa. Mas a imprensa tem que ser livre, até para cometer os seus erros. Então você não pode mas a imprensa tem que dizer a verdade. Não, a imprensa tem que ser livre até para cometer os seus erros. Livre. Porque isso é sinal de democracia. Agora, quando ela começa a mentir, e aí sim, a sua audiência é que vai dizer. Agora, se você começar a mentir de forma proposital para derrubar um governo, aí é uma coisa criminosa. Aí ela deve pagar também por isso. Mas não ameaçando, olha, concessão, eu não vou te renovar a concessão, isso daí pisou na bola o Bolsonaro. Pode até acusar assim, olha, eu vou renovar a tua concessão. Não tem como não renovar a concessão da Globo, né? Agora vocês têm que fazer tudo direitinho. Ele disse isso, mas de uma forma autoritária e, de certa forma, truculenta. Então, eu não gosto dessa forma, como ele falou. No resto, a Globo merece toda a crítica e também a Folha de São Paulo, que foi até além do Jornal Nacional. Que a Folha, na sua linha, na manchete, disse
que o rapaz tinha chegado à casa e procurando ir à casa do seu Jair. Não, ele disse que ia para a casa 58. Dizer que é o seu Jair já foi um pouco além a Folha de São Paulo. Bom dia para o Gilardi. Eu não sei o que faria. Bom, é já coisa mais antiga, né? O bicho volta aqui. Elizabeth Magalhães, em João Pessoa, estava em Maceió ontem, né? Um grande abraço para você, por Valíris Avelino, o José Basílio, bom dia, Luciano. O mundo cheio de ingratidão e acontecimentos chocantes. O caso da senhora, meu Deus, só Jesus para livrar, é verdade. A Leila Albuquerque, bom dia, Luciano. José Basílio, eu quis dizer só Jesus para livrar, ok. Hugo Mesquita, bom dia, Luciano, bom programa. Iranildo Bibiano, bom dia, Luciano. No jornalismo, pode tudo. Na democracia, pode tudo. Isso me faz cada vez mais Bolsonaro. Não, não é pode tudo. Estou dizendo que ela tem que ser livre até para cometer os seus erros. Eu não estou defendendo os erros. Eu estou defendendo a liberdade da imprensa. Os erros eu estou sempre criticando. Bom dia para o Idelberto, bom dia para o Antônio Gouveia. Bom dia para Karina Menezes. Bom, são 6 horas e 41 minutos. Livramento. Bom, que bom que... Bom dia, a Livramento. É uma ouvinte nossa. Foi um prazer ter conhecido a Livramento. Disse que era ouvinte do programa. Graças a Deus ela estava ouvindo e ela vai dar agora a sua versão sobre esse caso da Cátia. Bom dia, Livramento. Seja bem-vinda ao programa. Oi. Bom dia, Luciano. Pois não. Bom dia. Alô? Pois não, você está no ar. Bom dia, Luciano. Eu queria só dar um pouquinho de explicação para a população, né, sobre esse caso aí. Muito bem-vindo. Muito bem, muito bem. Que foi até o programa falar. A Catiane é uma menina que a gente acompanha ela desde o bebê dela, né, com 2 meses de idade. Né, o bebê dela, quando ela teve o bebê, ela teve uma depressão pós-parto. Infelizmente, é uma menina que precisa de ajuda, precisa de tratamento. Eu notei. Mas, infelizmente, ela não quer ajuda porque ela se acha... Aparentemente, ela é uma menina saudável, né? Você vê ela, você não diz que ela tem problemas mentais. Mas, infelizmente, ela tem, né? E aí, ela estava com 5 meses que estava mantendo a criança dela em cárcere privado. Ela, por conta dessa coisa que ela botou na cabeça, que as pessoas estupram o bebê. E no início, quando ela começou a falar, a gente fez todo o processo para saber se era verdade. Levamos o bebê para o ML, né? Fizemos todo o processo, então nada disso que ela contou acontece com a criança dela. Né? Infelizmente, ela precisa só botar na cabeça que ela precisa de ajuda. E ela não quer ajuda. A gente já ofereceu ajuda, ela não quer porque ela se acha uma menina normal. Né? E, infelizmente, nós, como Conselho Tutelar, precisamos salvar a criança. Já que ela não quer ajuda, a gente precisa salvar a criança, né? E como ela estava mantendo a criança em cárcere privado, a gente precisou afastar a criança dela. Né? E a criança, no momento, está com o pai. Né? Era isso porque a população fica achando que o Conselho Tutelar retirou, né? Fez todo o processo, a gente arrancou a criança de uma mãe. Mas, infelizmente, quando precisamos proteger uma criança, a gente precisa mesmo tirar da mãe, tirar do pai, né? E a gente tem toda essa autoridade, né, de acordo com o artigo 136 do parágrafo único do Estatuto do ECA, né, que trata da minha atribuição, se eu entender... A primeira proteção é a criança, né? Sim, nós trabalhamos em favor dos direitos da criança, né, quando esse direito é violado. E então a família toda, o pai fazia dia que procurava a gente, até a família estava ameaçando se a gente não tomasse um procedimento. Né, para salvar a criança. Então, foi difícil a gente encontrar o endereço, porque ela não dava o endereço para ninguém. Foi preciso a família seguir ela, tem que descobrir onde ela estava. E, assim, o apartamento que ela mora não tem água, né? A Grandene, irresponsavelmente, botou ela para fora. O pessoal da Grandene, porque ela é uma menina doente, ela não podia nem ter saído da empresa, mas botaram ela para fora. E ela saiu da residência. Me perdoe, só uma pausa, porque... Se a pessoa é doente, primeiro não pode ser demitido, porque para demissão tem que ter os exames demissionais para dizer que a pessoa está bem, né? Então já também a Grandene está fazendo parte desse drama aí, lamentavelmente, né? Sim, porque ela já tomava o remédio controlado, ela já foi internada numa clínica psiquiatra, né? Quando o bebê tinha 6 meses, a gente precisou pedir apoio do Dr. César, que trabalhava lá no Dr. Esteves. O Dr. César... Dona Livramento, só assim, para eu ficar até mais calmo, certo? Porque é tão chocante... E na época eu disse, não, olha, isso assim, olha, eu não entendo, não conheço, mas
Eu entendo o conselho tutelar que a primeira coisa é proteger a criança. Se você, até falei, se você, mãe, não está tendo condições de proteger a criança, alguém vai ter que fazer isso por você. Só para deixar claro, então essa criança não foi vítima de abuso sexual? Não, nunca foi Nossa, vítima graças de a abuso Deus. sexual. Foi Graças só a Deus. ela, coisa da cabeça dela, né, Entendi. Que ela botou. Então, todo mundo que pegava na criança, ela dizia que estava abusando. Era a babá, era a irmã, era o É que eu pai estava da imaginando, criança. como é que todo mundo quer abusar dessa criança? Porque tem essa criança para ser abusada por todo mundo, né? Pois é, mas eu só queria deixar para a população que nada aconteceu com a criança, né, e que a Catiane realmente ela é uma menina que ela precisa de apoio, precisa de ajuda, mas ela não quer esse apoio, ela não quer essa ajuda. E aí nós, como Conselho Tutelar, como defensor de direito de criança e adolescente, precisamos proteger a criança nesse momento, tá bom? Agradeço muito a sua participação, perfeito isso daí, atendeu o nosso apelo, e eu também achei, tão chocante a história, que a gente é difícil de acreditar. E até disse, olha, o conselho, a primeira coisa é proteger a criança. Mesmo que tivesse havido esses abusos constantes, a mãe estava demonstrando que não tinha capacidade de proteger o seu filho, né? E assim eu perguntei, você trabalha em quê? Como é que se cuida da criança? Tem dinheiro como para cuidar da criança? Até nessas horas tem que ter uma proteção social. Então, neste caso, está aí a versão do Conselho Tutelar. Muito obrigado, dona Livramento, primeiro por ser ouvinte do programa, foi uma honra saber disso, né? E a sua participação, né? De pronto, já ligou para cá para dar essa versão, explicar e tirar até um peso. Eu estava com o coração pesado, porque é desacreditar até da humanidade esse negócio. Todo mundo é muito ruim, né? Então, muito obrigado. Porque o pessoal já tem o Conselho Tutelar como pessoa com pessoas ruins, né? E nós não somos, nós somos pessoas... Não, eu não tenho isso, ao contrário. Eu acho que o Conselho Tutelar está aí para proteger as crianças e os adolescentes. Realmente, no dia, ela concordou, a gente chamou ela, eu não chamei sozinha, foi acionada uma pessoa do CAPS, o assistente social do CRES, a gente conversar junto com ela, né? E ela só concordava que a criança fosse com o abrigo, mas assim, o ECA, ele é bem claro quando ele diz que a criança ela só vai com a instituição se não tiver família, ela tem um pai que estava querendo. Entendi. Né? Então a gente levou para o pai, então a revolta, assim, ela ficou mais revoltada porque ela disse que o pai também é um abusador e a gente entregou para o pai. É complicado. Né? Mas a gente precisava entregar para alguém da família. Claro. E no dia a gente chamou o SAMU, pediu apoio, então foi o SAMU, foi a gente que pediu apoio, ele veio, né? Levou ela, a gente pediu até que internasse, não sei por que não internaram, porque ela precisa ser internada. E aí, porque ela, assim, ela é uma menina bonita, uma menina que fala muito bem. Né? Então, ninguém diz que ela tem algum problema mental, mas ela está precisando de ajuda séria e urgente. Que Deus a abençoe, né? Que alguém possa chegar a ela e dizer, olha, você precisa de ajuda e ela ser ajudada, né? Querer ser ajudada, porque se não quiser também não adianta, Com né? certeza. Mas é isso, né, que eu queria dar só essa explicação para a população e muito obrigada. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Neirocilane Aguiar, bom dia, amigo, eu sou o Antônio Aguiar, de Coreaú, moro aqui em Brasília. Tudo isso que está acontecendo com o nosso presidente eu acho muito ridículo, porque nós somos brasileiros, batalhamos honestamente, estamos passando pela situação muito difícil do nosso país e só temos que pedir a Deus que tudo se encaminhe pelo caminho certo. Muito bem. Karina Menezes, Bolsonaro 2022, com certeza. O que só faz fortalecer o cara, né? E fortalece aquela narrativa dele de que é perseguido. Por isso que tem as hienas, são todas as instituições, é todo mundo perseguindo o cara. E acho que também não é assim. Mas a Globo deu mais uma chance, soltou fogos ontem para o Bolsonaro. Ajudou muito a versão do Bolsonaro. Fortaleceu muito o Carluxo, né? Que todo mundo queria afastar o cara. O cara tá aí, olha, sou seu soldado, vou defender. Ele estava certo. Estava certo. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Essa falsa denúncia contra o Bolsonaro tem com certeza uma armação por trás. Temos que lembrar que o Rio de Janeiro é dominado pelo PSOL. E é assim, né? A América Latina está assim, em polvorosa, o Chile, a Venezuela, essas coisas. Então, a gente vai arranjar aqui uma coisa para ver se a população fica contra o Bolsonaro e também tem aqui. Rapaz, isso é querer o mal do Brasil. A economia dando certo. Baixou o juro ontem. O maior déficit público de todos os tempos, fechamento de negócios, o emprego voltando. Gente, vamos ajudar, vamos dar as condições para a gente ser feliz, para a gente se desenvolver. Questões políticas. Afrânio, estou acompanhando o programa, eu acho que está se tornando um programa policial. Não deixe que o programa fuja de sua linha, que é a notícia voltada ao presidente. Amiga, é um erro. Aqui o programa não é voltado ao presidente. O programa fala muito de política e fala das coisas do dia a dia. Essa senhora veio aqui
Foi Assis que trouxe. Como é que eu ia negar? É um caso muito esquisito, né? E chocante. Então, nós tivemos as duas versões. Aqui nós estamos tentando fazer jornalismo, não é só do presidente, não. Pode ser que você gostaria que a gente falasse só desses casos, mas aqui temos muitos ouvintes, né, de todos os tipos. A audiência é grande, amigo. Graças a Deus. Francisco Facol, bom dia, Luciano. Enfim, foi esclarecido esse caso em relação à criança. Esse rádio é o rádio que te desejo. Valeu, pronto, é isso aí. Vamos voltar às notícias do presidente. Não, eu vou voltar, não tenho mais tempo. Eu quero falar da entrevista que o prefeito deu ontem na rádio. Estavam falando de abuso de criança. É uma realidade aqui em Sobral e o prefeito, lamentavelmente, quer tapar o sol com a peneira. O prefeito foi dizer que é um caso isoladíssimo. Ele falou assim, isolado, isoladíssimo. Aliás, o prefeito disse assim, estão fazendo um espalhafate na cidade da educação, da alfabetização. O prefeito repetiu algumas vezes a palavra espalhafate. Não existe essa palavra, prefeito. É espalhafato. O prefeito disse que a gente está fazendo espalhafato. Estamos fazendo jornalismo. O senhor é que não está fazendo a sua parte. Me perdoe. E cabe à imprensa chamar a atenção. O senhor chegar a dizer que é um caso isoladíssimo, a nossa matéria, talvez o senhor não tenha lido, mas o senhor disse que sabe tudo. Foi chamado alguém, eu sei tudo, acompanho tudo, estou antenado com tudo. Então o senhor deve saber que dobrou este ano o número de casos de abusos sexuais contra as crianças dentro das escolas. O senhor disse que há um caso isolado, isoladíssimo, e um caso que não deveria nem estar na imprensa. Olha quem está querendo ir para a imprensa nesse caso da criança de 3 anos, que foi abusada sexualmente, teve o dedo introduzido na sua vagina, o monstro beijou as partes íntimas da criança. Isso é um estupro também. Ele é considerado estupro de vulnerável. O senhor advogado sabe disso. E o senhor chama isso de suposto abuso. O senhor está desmerecendo a versão da criança, da mãe, da avó, que desesperadas e por não acreditar mais nos poderes constituídos, corre para a imprensa. O senhor disse que foi à polícia devido ao clamor. Está vendo? O senhor não quer que vá para a imprensa, que não seja exposto. Mas se não for exposto, o senhor não toma atitude. O senhor disse isso. Eu procurei aqui, não é meu dever, mas eu procurei, até porque tem um clamor. Só teve o clamor porque a avó foi para a imprensa. E a avó, houve uma tentativa de dissuadi-la de ir à imprensa, para não expor a criança, para não expor a escola. O prefeito está dizendo, vai expor a escola, tem que expor os problemas todos para resolvê-los. Porque se a gente esconder os problemas, a gente não vai resolvê-los. Se não tratá-los como problemas, nós não teremos solução. E ele se perpetuará. Não são poucos os casos. Nós soubemos oficiosamente que já são 15 casos de abuso sexual dentro das escolas de Sobral. E sabe-se aí numa métrica que já se torna tradicional, que para cada caso notificado, há 10 por trás. Nessa métrica, já seriam 150 casos. O prefeito disse que tem 35 mil alunos e teve só um caso. Nós mesmos, no Sobral Porte, já falamos de vários casos. Havia o caso do garoto do Sumaré, que o prefeito já disse. E outra coisa, o prefeito tem uma prova de que Sobral é a terra da impunidade contra crimes, contra abusos sexuais. Porque ele disse que foi na polícia e não tem ninguém indiciado. O que está acontecendo com isso? É porque querem abafar? É porque não querem levar à frente? Você tem que exigir a apuração desses casos, prefeito. Principalmente dos casos que acontecem dentro das escolas, que é sua responsabilidade. Aí você vem dizer que é problema de jornalista, que está ali na folha do deputado Moses. Que baixaria, prefeito. Aí vem dizer que os outros, que cada um dos jornalistas, Sobral não tem muita tradição com jornalismo profissional, que cada um é porque está na folha do Moses, que os jornalistas sérios são aqueles que estão na sua folha, prefeito. Ouvi dizer que é R$500. São esses que o senhor considera sério? O senhor acha mesmo que deve abafar os casos? Que divulgar esses casos seria sensacionalismo?
ao divulgar esses casos, estamos fazendo jornalismo e também uma função social. Eu me envolvo com isso porque eu também me irrito com essa situação. Sou um ser humano, eu me toco quando ouço as histórias. Eu fui, pessoalmente, eu ouvi as histórias. Eu conheci os personagens. Estive ontem no Sumaré. Estive como presidente do sindicato dos médicos. Ele se sensibilizou lá em Fortaleza. Mas aqui perto o senhor não se sensibiliza. Diz que é suposto. Que é alguma coisa suposta. Não é nada de suposto. A criança está sofrendo. Raríssimo, senhor prefeito. É o caso dessa criança que não tem o controle das fezes. Isso é que é raríssimo. Só acontece em pessoas idosas, usuários de drogas, em idade depois de 90 anos, algum choque, ou um choque emocional forte, como sofreu essa criança. E estava parada. Nós estivemos lá anteontem, e ontem, seu prefeito, alguém da saúde da Prefeitura de Sobral foi lá falar com a família para levar e fazer o exame para Fortaleza. Há quanto tempo isso está esperando? Foi exatamente o que o senhor chama de sensacionalismo, que é o trabalho da imprensa, que fez com que a Prefeitura agisse. E é por não acreditar no discurso oficial que as mães se revoltam. Estiveram ontem lá, no Emílio Cedinho, exigindo que o acusado de estupro da criança não fique nas escolas, porque é colocar os seus filhos em risco. O senhor não tem filhos dentro da rede municipal de Sobral. Por isso não sabe também a dor das mães e o medo que elas têm. O que o senhor fez ontem foi tripudiar. Dizer que isso é coisa política. Dizer que é para tentar obnubilar aí as provas, tumultuar as provas. Quer dizer, então, que o zelador lá da creche estuprou a criança na sexta-feira passada, já com o objetivo de tumultuar as provas. Mais respeito, senhor prefeito. Mais respeito. O senhor está certo. O senhor deu uma entrevista maravilhosa, linda, simpática. Eu admiro o senhor. Mas essa parte que o senhor fez, de dizer que é sensacionalismo, que não deve ir para a imprensa, ao contrário, deve sim para a imprensa, senão os casos vão ficar impunes. Há 15 casos e nenhum indiciamento, o senhor mesmo disse isso. E se a imprensa não falar, a impunidade vai continuar. E os crimes continuarão a ser perpetrados dentro do seio escolar. O ambiente que deveria proteger a criança hoje se tornou uma zona de risco. E se amplia esse risco quando o prefeito age assim, quando o secretário de Educação age assim. Em vez de tomar providência, de ser duro, vai dizer que foi coisa da oposição. Vai dizer que é uma coisa política. Vai dizer que é para tumultuar as provas. Isso não é seriedade, senhor prefeito. E não teve ninguém para fazer esse tipo de questionamento para o senhor. Eu lamento que o tempo esteja se acabando, porque eu queria falar mais. Mas, de repente, amanhã, porque eu peguei lá os trincheiros, lamentavelmente houve esse caso, eu tive que me estender. Mas é alarmante. E a postura do prefeito eu achei irresponsável. De dizer que não tem casos. Que é um caso isoladíssimo. Isso é tripudiar da dor dos outros. Chamar de suposto caso. O prefeito disse que foi um suposto caso. E aí ele começa a narrar os detalhes do suposto caso. A criança foi para a polícia, a família foi para o conselho tutelar, houve um exame de corpo de delito na criança, que não detectou penetração, não teve rompimento de ímen, mas tinha lesão nas partes íntimas. Como é que isso tudo é suposto, prefeito? O senhor mesmo deu riqueza de detalhes e de atitudes que foram tomadas, providências que foram tomadas. E dizer que isso é um caso isolado, isoladíssimo. Não, senhor prefeito. Tome providências. Os casos já estão aí. Ajude a família, como ontem foi feito, né? Leve a criança para Fortaleza, que Sobral não tem, para fazer uma colonoscopia, um exame lá do reto. O que é que deve ser feito para cuidar da parte fisiológica da criança, porque a parte psicológica vai levar anos, se não for para o resto da vida. Ter mais empatia com a dor dos seus munícipes. Não tem nada aqui de oposição, não. E mesmo que tenha, e mesmo que haja aproveitamento político disso, o senhor tem que dar uma resposta e tomar medidas preventivas. E não apenas uma resposta oficial para isso. Hoje foi duro. 6 horas e 59 minutos, uma pauta diferente, mas hoje
Culpa do Assis que trouxe esse negócio aqui, viu? Mas foi a grande história. E bom que a gente esclareceu direitinho, não deixou para amanhã. Dona Livramento, agradeço mais uma vez. Aliás, agradeço a Dona Osmarina, encontrei a Dona Osmarina lá na escola, ela é do bairro da Coelce, e disse que me reconheceu lá pela minha voz, ouvinte nossa diária, Assis. Falou de você, falou de mim. Dona Osmarina, um dia bastante prazeroso aí para a senhora. Foi muito bom conhecer pessoas simples, simpáticas, como a senhora, gente de bem. E é para essa gente de bem que a gente conversa aqui e diz as verdades. Gente, está na hora de desfazer a conexão entre a Rádio Assunção Cearense de Fortaleza e a Rádio Paraíso FM de Sobral. A todos vocês, meu muito obrigado. Um dia bastante prazeroso, proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal. Esse é Luciano Kleber, que retorna amanhã, se Deus quiser, aqui de 6